Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Guilherme para mais uma aula de Biologia A destinada aos alunos do cursinho pré-vestibular Comei. Bom, hoje é a nossa 12ª aula e quais serão os assuntos abordados nessa aula? Nós teremos uma breve revisão da aula passada, da 11ª aula, no qual nós vamos revisar as características gerais e exclusivas dos cordados e também um pouco sobre os protocordados. Em seguida, nós vamos iniciar o tema da aula de hoje, no qual vamos falar das características gerais dos vertebrados e posteriormente vamos iniciar a fala sobre os vertebrados. Vamos falar sobre os agnatos, que são os vertebrados sem mandíbulas. E por fim, vamos falar um pouco sobre a reprodução dessas espécies. Então, seguindo o nosso cronograma, a gente já falou sobre a diversidade biológica, a introdução à célula, tanto eucarionte, animal, quanto vegetal, e também a célula procarionte. Falamos dos filos moluscos e anelídeos, artrópodes, nemateumintos, plateumintos, quinidários, poríferos, equinodermos, e agora estamos no filo mais complexo do reino Animalia, que é o filo dos cordados. Então, sobre a aula passada, nós iniciamos a fala sobre os cordados e eu destaquei as características gerais dos cordados, que são animais triblásticos ou tripoblásticos, apresentam os 3 folhetos germinativos na fase de embrião, ectoderma, mesoderma e endoderma. Apresentam uma cavidade na mesoderma chamada de celoma, são considerados celomados. Essa cavidade ela é rica, cheia de líquidos e também vai abrigar os órgãos. E os cordados apresentam corpo segmentado ou metamerizado, como por exemplo nós seres humanos. O nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros superiores e inferiores, também a parte do abdômen. E os cordados também são deuterostômios. Voltando ao desenvolvimento embrionário, é quando o blastóporo dá origem primeiro ao ânus e depois à boca. Quando isso acontece, o animal é chamado de deuterostômio. Com relação às características exclusivas dos cordados, que podem estar na fase embrionária ou na fase adulta, isso vai depender da espécie do cordado. Quais são elas? Notocorda, que consiste num bastão fibroso que confere sustentação ao corpo. Nos vertebrados, essa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Tubo nervoso dorsal, no qual o sistema nervoso ocupa uma posição dorsal e apresenta-se como um tubo nervoso longitudinal e único. Então, esse é o primeiro filo no reino Animalia, no qual o tubo nervoso não é ventral, e sim localizado na região dorsal do animal. Fendas branquiais ou fendas faringianas são pequenos orifícios encontrados na faringe e que se prestam à filtração de alimentos ou à respiração das espécies. E cauda pós-anal, que é importante para a propulsão dos animais no meio aquático, que nos seres humanos isso não foi desenvolvido, que é a região do cóccix da coluna vertebral, ok? E também falamos um pouco sobre a classificação dos cordados. Nós temos então um subfilo ou um subfilo conhecido como protocordado, que são os cordados mais primitivos. Eles são destituídos de coluna vertebral e caixa craniana. Dentro dos protocordados nós temos 2 subfilos que são Urocordata, também conhecida como tunicata, pois apresentam essa túnica formada por um polissacarídeo. Principais representantes são esses animais aqui conhecidos como assídeas. E também temos os cefalocordata ou cefalocordados, no qual os principais representantes são os anfíoxo.
Esses dois animais são animais filtradores, ok? E são conhecidos como protocordados, os cordados mais primitivos. E o outro subfilo dos cordados são os eucordados ou vertebrados. Eles são os mais evoluídos, pois além de dotados de coluna vertebral, também apresentam um crânio com um encéfalo, mostrando um processo de centralização do sistema nervoso. E temos dois subfilos nos eucordados ou vertebrados, o subfilo agnata e o subfilo gnatostomata. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os agnatas. Além disso, é sempre bom relembrar essa figura porque ela sempre cai nos vestibulares. Então aqui nós temos o formato de um embrião de um cordado. Ele apresenta esse formato. Então aqui a gente já consegue identificar a cauda pós-anal e também as fendas branquiais, que são características exclusivas dos cordados. Se nós realizarmos nesse embrião um corte transversal, a gente vai ver todas as características exclusivas dos cordados, bem como as gerais. Então aqui a gente consegue ver que o animal ele é recoberto por uma epiderme. Ele vai apresentar um tubo nervoso que está localizado na região dorsal do animal. Além disso, embaixo do tubo nervoso nós teremos a presença da notocorda para a sustentação do corpo do animal. Além disso, é possível verificar o tubo digestivo e a presença do celoma, uma cavidade cheia de líquidos onde irá abrigar os órgãos, ok? E também conseguimos ver essa região, essa camada chamada de somito ou camada muscular, ok? Se nós realizarmos um corte, então, longitudinal no embrião do cordado, a gente vai conseguir ver outras características. Então, conseguiremos ver também a epiderme, bem como o tubo nervoso dorsal, a notocorda, o tubo digestivo e a gente consegue ver aqui a presença de uma cauda que está localizada pós o ano, a cauda pós-anal, ok? Então essa figura é bom vocês terem ela em mente porque ela é bem comum ou cai frequentemente em algumas provas de vestibulares, ok? Então, a gente está falando do reino Animalia, já falamos de 8 filos e aqui nós estamos no 9º, o mais complexo que são os cordados. Então aqui está a divisão do filo dos cordados. Ele tem alguns subfilos, como os protocordados, no qual a gente já falou dos urocordados e dos cefalocordados. E na aula de hoje a gente vai falar ou iniciar a fala sobre os vertebrados. E nós vamos falar especificamente dos vertebrados agnatos, que são vertebrados que não apresentam mandíbula, no qual os principais representantes são as feiticeiras e as lampreias. Antes da gente falar dos agnatos, vamos falar das características principais gerais dos vertebrados, também conhecidos como eucordados, os cordados verdadeiros. Eles apresentam espinha dorsal ou coluna vertebral, e essa é a característica distinta dos eucordados para os protocordados. Além disso, os animais vertebrados possuem um esqueleto dotado de caixa craniana, que envolve e protege o encéfalo. Então, como eles apresentam o encéfalo, também dá indícios de um início de um processo de centralização do sistema nervoso, ok? O esqueleto pode ser cartilaginoso, e quando é cartilaginoso, ele é mais flexível, ou ele pode ser mais rígido, e aí ele vai ser um esqueleto ósseo, dependendo da espécie, ok? E isso dá origem ao endoesqueleto, que tem uma função importante de proteção aos órgãos internos. Como, por exemplo, aqui os ossos, as nossas costelas, elas servem como proteção para alguns órgãos nobres, como, por exemplo, os pulmões e o coração. A pele tem epiderme pluriestratificada,
ou seja, com várias camadas e células. Então aqui a gente não vai ter apenas a epiderme, nós teremos a epiderme, embaixo da epiderme nós teremos a derme, uma camada mais intermediária da pele dos seres humanos, e embaixo da derme nós teremos uma camada chamada hipoderme, rica em gordura, ok? Aqui eu dei um exemplo da pele dos seres humanos, ok? Então, nos cordados em geral, ela é pluriestratificada, formada por várias camadas de células. A circulação sanguínea é fechada, ou seja, o sangue ele só vai ser transportado no interior dos vasos sanguíneos. Terá a presença de um coração dotado de 2 ou mais cavidades. No caso dos seres humanos, o nosso coração apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A excreção se efetua por rins e o sistema muscular dos cordados é muito desenvolvido, o que auxilia a locomoção desses animais. E os eucordados, como eu disse anteriormente, podem ser divididos em 2 grupos, agnata ou gnatostomata. Vamos iniciar então a fala sobre os agnatas. A palavra agnata ela tem um significado, no qual a é sem, ou seja, destituído, não apresenta, e gnato significa mandíbula. Então são animais que não apresentam mandíbula, e eles são formados por apenas uma classe, conhecida como ciclostomados. E os principais representantes dos agnatas ou dos ciclostomados são a lampreia e a feiticeira. Então aqui nós temos a lampreia, que é uma espécie característica da América do Norte. E aqui nós temos a feiticeira, que também pode ser conhecida como michina ou peixe-bruxa. Falando das características gerais dos agnatas, esses animais não apresentam mandíbula e têm uma boca circular provida de ventosa com dentes córneos e uma língua raspadora, com os quais perfuram a pele dos peixes de que se alimentam. E eles apresentam olhos laterais. Então aqui nós temos um representante dos agnatas, a lampreia. Ela vai apresentar uma boca sem mandíbula e circular, cheia de dentes córneos e uma língua raspadora, que será utilizada para sugar o sangue de outros peixes. E desse modo as lampreias são ectoparasitas. Elas possuem uma associação com outros animais, só que acabam tendo associação fora do corpo desse animal, ok? A caixa craniana e as vértebras dos agnatas são de cartilagem, ou seja, são mais flexíveis. O corpo desses peixes é longo e cilíndrico, com a parte caudal achatada lateralmente e revestido por pele fina, sem escamas, sem a presença de escamas. E eles podem atingir até 1 metro de comprimento. A pele é rica em glândulas produtoras de muco, principalmente nos peixes feiticeira. E essa produção exacerbada de muco tem um objetivo, para se defender de predadores. As lampreias e as feiticeiras possuem 2 barbatanas, uma dorsal e a outra caudal, e ambas na forma de remo. Elas não apresentam barbatanas em pares. A gente vai ver um pouco mais sobre esse conceito quando a gente vai falar dos peixes, ok? Nas lampreias, a notocorda persiste na fase adulta, envolvida por arcos neurais imperfeitos, e isso constitui o eixo de sustentação do corpo das lampreias. Já nas feiticeiras, este eixo é cartilaginoso, ou seja, ele é mais flexível e ainda mais incompleto, o que permite aos peixes feiticeiras se enrolar em um nó, o corpo de uma maneira de um nó, tanto para se libertarem de predadores como também para se alimentarem.
Na fase adulta, são animais extremamente agressivos, principalmente as lampreias. A respiração desses animais é feita por brânquias. Geralmente eles apresentam de 6 a 16 pares que estão localizados próximo à cabeça. E a temperatura do corpo desses animais pode variar, principalmente com influência da temperatura externa, já que esses animais são animais ectotérmicos. Ah, Guilherme, o que é um animal ectotérmico e o que é um animal endodérmico? Então, animais ectotérmicos são animais cuja temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente onde se encontram, como por exemplo nos agnatas, nas lampreias e nos peixes feiticeira. Já animais endodérmicos são os animais que conseguem elevar a temperatura de seu corpo, fazendo com que ela se mantenha constante a partir de alguns mecanismos internos. Ou seja, o próprio animal consegue controlar a sua temperatura. Exemplo de animal endodérmico, nós seres humanos. Então, a temperatura do corpo do ser humano é aproximadamente 36,5 graus Celsius. E a gente consegue manter essa temperatura independente da influência da temperatura externa. Então, pode estar a temperatura externa 10 graus, o nosso corpo ele vai estar a 36,5, porque o nosso corpo, o corpo dos seres humanos, apresenta mecanismos para manter essa temperatura constante, ok? Além disso, o sistema digestório dos agnatas é completo, apresentando tanto boca quanto ânus, mas ele não apresenta estômago. A boca é fechada ou aberta pelo movimento para trás e para frente da língua desse animal, a qual também apresenta os pequenos dentes córneos da ventosa, sendo usada para ferir a presa, ok? O sistema nervoso apresenta um encéfalo diferenciado, possuem 10 pares de nervos cranianos, ou seja, já começa a dar indícios de um processo de centralização do sistema nervoso. Mas os órgãos dos sentidos desses animais variam bastante. As lampreias têm boa visão, mas as feiticeiras são cegas. Embora ambas as espécies, tanto as lampreias quanto as feiticeiras, apresentam um bom olfato e paladar. A excreção desses animais é feita por rins, que são chamados rins mais primitivos, são os rins mesonéfricos, que é o principal órgão excretor dos vertebrados aquáticos. Quase todos os agnatos passam a sua vida adulta no mar, ok? Para maturação sexual, ou seja, para desenvolvimento dos órgãos sexuais, no caso, para a produção dos gametas masculinos e femininos, e eles migram principalmente para águas mais frias ou até mesmo para água doce, lagos, rios, para a deposição dos ovos, ok? São animais parasitas, como eu disse no início da aula. As lampreias são ectoparasitas, ficam fora do corpo do animal que está sendo parasitado, e as feiticeiras já acabam sendo endoparasitas, conseguem entrar no corpo do animal que vai ser parasitado. Então aqui nós temos a estrutura corporal tanto da feiticeira como da lampreia. Então, ambos apresentam uma boca circular sem mandíbulas, apresentam fendas branquiais, já as feiticeiras apresentam tentáculos na região da boca e uma grande quantidade de glândulas mucosas na epiderme para a produção de muco, e esse muco tem um fim: se proteger de predadores. E ambos apresentam nadadeira dorsal e caudal, ok? Para a impulsão do corpo desse animal no meio aquático. Então, as lampreias, elas fixam as suas vítimas por meio de ventosas, essas que estão localizadas na região da boca, e raspam-lhes a pele com os dentes e a língua que apresenta dentes também.
Então, sugam-lhes os tecidos juntamente com o sangue, causando-lhe a morte do animal. Então, aqui nós temos um exemplo de um peixe que sofreu ataque de lampreias, ok? E a lampreia começa a sugar principalmente o sangue desse animal para se alimentar desse sangue. Já as feiticeiras, elas penetram no interior dos peixes através das brânquias desses peixes e destroem principalmente os músculos da vítima e se alimentam das vísceras desse peixe. Então aqui nós temos várias lampreias, são animais que produzem grande quantidade de muco, principalmente com o objetivo de proteção contra predadores, como exemplificado nessa figura, e eles são endoparasitas, eles conseguem entrar no corpo do animal que está sendo parasitado, diferente das lampreias que são consideradas ectoparasitas. Como que ocorre a reprodução dos agnatas? Nas lampreias, os sexos são separados, então nós teremos a lampreia macho e a lampreia fêmea. Desse modo, são animais dioicos. A fecundação é externa, porque ocorre no meio ambiente e não no interior dos animais, e o desenvolvimento é indireto, já que passa por diversos estágios larvais sofrendo metamorfose. Como que ocorre a reprodução das lampreias? Primeiro, os casais de lampreias escavam pequenas covas rasas em rios, ou seja, água doce, onde colocam os ovos já fecundados. E em seguida, esses casais acabam morrendo, ok? As larvas que eclodiram desses ovos fecundados são chamadas de amocetes e são muito diferentes do animal das lampreias na fase adulta. Aqui essas larvas elas se assemelham aos anfíxos, que a gente falou que são os protocordados. Elas são cegas e permanecem algum tempo nos rios. Na verdade, um longo período de tempo nos rios para desenvolvimento, aproximadamente 5 anos. E elas ficam enterradas em zonas arenosas e calmas, onde filtram o seu alimento da água, pois não apresentam dentes. Então, durante a fase larval, os agnatas, as lampreias, são filtradores da água, porque não apresentam os dentes para parasitar outra espécie. Posteriormente, após esse período de 5 anos, essa larva sofre uma metamorfose rápida e atingem a fase adulta. E depois migram para o oceano, ou seja, para mares, água salgada. E é lá que ocorre a maturidade sexual e o acasalamento. Ocorreu a maturidade dos órgãos sexuais e o acasalamento, a fecundação, eles retornam para os rios para que ocorra a deposição dos ovos. E aí o ciclo volta para o seu início, ok? Por que esses animais migram para os oceanos? Porque eles conseguem sofrer algumas alterações hormonais que favorecem a maturidade dos seus órgãos sexuais. E depois retornam para os rios, que são águas mais calmas, para a deposição dos ovos. Então aí está o ciclo de reprodução das lampreias. Então aqui nós temos uma lampreia parasitando um outro peixe, ok? Sugando o peixe, o sangue desse peixe, ok? E aí elas estão em água doce. Aí ocorre a deposição dos ovos nessa água doce. Essa larva ela fica soterrada, enterrada em regiões calmas desse rio. E ela se alimenta através do processo de filtração da água, tanto que elas se assemelham a um protocordado, aos cefalocordados, aos anfíoxos. E ela vai se desenvolvendo até se transformar numa lampreia adulta, na fase adulta, que migra em direção aos oceanos para a maturidade dos órgãos sexuais e também acasalamento, e depois retorna aos lagos, aos rios, para a água doce, para a deposição dos ovos, ok?
E Guilherme, e com relação às feiticeiras, aos peixes bruxas? Eles são monóicos, ou seja, são hermafroditas, apresentam tanto o sistema reprodutor feminino quanto o sistema reprodutor masculino. Entretanto, apenas um desses sistemas é funcional, ok? Ainda não se sabe muito como ocorre a fecundação desses animais, mas sabe-se que eles têm desenvolvimento direto, ou seja, não passam por estágio larval, e que as fêmeas colocam poucos ovos de grande tamanho. Então aqui nós temos uma exceção. Eu até procurei no Google sobre os ovos dos peixes feiticeiras e aqui foi uma exceção. Eu peguei essa imagem de uma notícia destacada no Google que destaca que esses peixes tiveram uma grande quantidade de ovos, ok? Então esses ovos eles são bem grandes, ok? Bom, pessoal, sobre os agnatas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo tanto pelo Facebook ou pelo endereço de e-mail guilherme.formigari@gmail.com. Os slides dessa aula, bem como uma lista de exercícios, estarão disponíveis no Drive do Colmeia, ok? Lembrando que hoje à noite nós temos plantão às 7h55 até umas 8h40, ok? Muito obrigado pela compreensão e atenção de todos. Eu espero que todos estejam bem e um grande abraço e até a próxima aula. Até mais, pessoal!